Fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Estou gravando esse vídeo aqui na vertical. Essa nossa edição de número 74 vai ser na vertical mesmo. Eu já começo esse vídeo falando, né, com vocês sobre o nosso projeto Impacto Geopolítico, né? Começo ele falando que este projeto precisa de você. Você que é meu vídeo espectador aqui no Instagram e no YouTube, você que gosta deste trabalho, você que gosta de ser informado pelo Impacto Geopolítico, você que gosta das minhas análises, né, que são sempre análises geopolíticas de verdade, né, analisando a geopolítica no contexto mundial e até mesmo nacional. Você que gosta desse trabalho, eu peço para você que você incentive esse trabalho, me incentive de estar aqui e me ajude a melhorar a qualidade de imagem e som deste projeto. Esse projeto que é muito importante aqui para educação no Instagram, principalmente educação geopolítica e até mesmo educação política. Então, se você gosta do meu trabalho, faça já sua doação via Pix de qualquer valor, não estou estipulando valor não, é de qualquer valor, para que você me ajude a melhorar a qualidade dos conteúdos, a qualidade daqui de estúdio, né, de captação, né, de imagem, né, a qualidade da captação da imagem e a qualidade do som. Se você gosta desse trabalho, então me ajude. Pois bem, pessoal, esse vídeo aqui é falando sobre um míssil de origem russa que atingiu lá a região na fronteira entre Polônia e Ucrânia, né? Tô gravando esse vídeo aqui, esse fato aconteceu antes de ontem, mas eu tô gravando aqui porque eu esperei, né, ter alguma informação além sobre do que estava sendo especulado. Eu esperei, aguardei um pouco, né, e resolvi tomar minhas decisões, fazer minhas análises após um certo período desse fato ter acontecido. De fato, um míssil de origem russa atingiu uma área na Polônia, na fronteira com a Ucrânia, e essa explosão desse míssil que caiu na Polônia matou 2 pessoas, 2 poloneses. E o mundo ficou numa expectativa sobre a evocação do quinto artigo que está no Estatuto da OTAN. Né? A Polônia ela chegou a ativar um artigo da OTAN, mas ela ativou o artigo 4. E qual é o artigo 4? O artigo 4 da OTAN é o que ativa o NAC. O NAC é um órgão que funciona dentro da OTAN. E o NAC quer dizer Conselho do Atlântico Norte. Esse artigo representa uma análise sobre alguma ameaça sofrida por algum país membro da OTAN. Em 7 ocasiões, o artigo 4, né, o NAC, foi convocado. A última vez que o NAC foi convocado foi agora em março, logo no início da invasão da Rússia na Ucrânia. 8 países: Bulgária, Polônia, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia e a própria Polônia convocaram o artigo 4 para analisar a ação da Rússia lá na Ucrânia. Né? Destaque para a Letônia, a Estônia e a Lituânia, que eram países membros da União Soviética. Quando a União Soviética se findou, esses 3 países bálticos, eles deram tchau para a Rússia e resolveram trilhar o seu caminho da independência, totalmente opostos àquilo que a Rússia viraria, tanto é que estão dentro da OTAN. Né? Então, essa reunião, né, do artigo 4 é para analisar, né, uma possível ameaça. Né? A Turquia, em 2015, convocou, né, o artigo 4 2 vezes por conta de um ataque da Síria que derrubou caças da Turquia, né? E acabaram morrendo 4 pilotos da Força Aérea Turca. Então a gente entende que o artigo 4 é uma consulta. Quando você pergunta para os outros membros, essa ameaça aqui que está acontecendo, eu estou me sentindo aqui ameaçado, né? Estou me sentindo ameaçado, o país X está me ameaçando, esse país X até provocou um ataque aqui na minha fronteira. E aí, a gente deve se preocupar com essa ameaça? Já o artigo 5 é o artigo mais pesado, né? O artigo 5 é aquele que convoca, né? O artigo da defesa. É quando você é atacado, você aciona o artigo 5, você está chamando todos os países membros da sua organização, né? Todos os países membros da OTAN, para atacar o país que ele atacou, né? Porque se um país da OTAN ele é atacado e o país atacado convoca o artigo 5,
né? É como se aquele ataque fosse contra todos os países membros da organização, da OTAN no caso. Então, todos os membros da OTAN, eles são convocados para atacar ou contra-atacar aquele que agrediu o país que sofreu o ataque. Então, é dessa forma que funciona, né? O artigo 4, ele é mais uma reunião, é aquele business, né? É um negócio, uma reunião de negócios. E aí, o que é que vocês acham? Esse país X está me ameaçando. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer alguma coisa? É mais uma reunião. O artigo 5 já é mais a prática, né? E o artigo 4 é uma preparação. A Polônia convocou o artigo 4, né? O artigo 5 ele já foi convocado pela OTAN, né? A OTAN que foi criada lá em 1949 com os países que eram os países que ficaram ao lado dos Estados Unidos após a Segunda Guerra, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, fundaram a OTAN. A União Soviética, ela fundou o tal do Pacto de Varsóvia, né? Então, a OTAN, mesmo com o final do Pacto de Varsóvia, com a queda da União Soviética, a OTAN continua existindo. O artigo 5 ainda é válido e ele vale para qualquer país que for atacado por algum outro país, por alguma outra nação. Esse país membro da OTAN, ele tem todo o direito de convocar o artigo 5 para contra-atacar aquele que lhe atacou. Então, a última vez que o artigo 5 foi ativado foi no dia 11 de setembro de 2001. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês eram nascidos, eu tinha apenas 4 anos, mas 4, 5 anos, mas no dia 11 de setembro de 2001, o artigo 5 da OTAN ele foi evocado quando a Al-Qaeda, né, ela atacou lá as Torres Gêmeas em Nova York. Aí os Estados Unidos ativou o artigo 5 na OTAN e todos os membros da OTAN naquela época se envolveram direta e indiretamente lá naquela guerra do Afeganistão, né? Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, tirou o Talibã do poder, tentou extirpar a Al-Qaeda, mas isso acabou sendo um grande fracasso, né? Que após mais de 20 anos de guerra lá no Afeganistão, o Talibã, que dominava lá em 2001, voltou a dominar lá o Afeganistão. Então, o artigo 5 foi convocado pela última vez lá no ano de 2001. Voltando a falar sobre esse ataque, sobre essa explosão desse míssil, essa queda desse míssil, o próprio presidente da Polônia, né, o Andrzej Duda, ele crê que foi um acidente, né? Porque como você está muito próximo a uma zona de guerra, é normal que haja um extrapolamento de fronteira, né? O próprio Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos, ele disse: é melhor a gente analisar com cuidado, analisar minuciosamente para saber se isso foi um ataque deliberado ou se isso realmente foi um acidente, né? E a própria Rússia, ela disse que não atacou a Polônia e que não reconhece este ataque. E a Rússia não quer problema, né? A Rússia, ela não quer uma guerra dessa proporção. Ela não quer uma guerra contra a OTAN, né? Vladimir Putin, ele já tem problemas demais, inclusive problemas domésticos no país. E essa guerra, né, ou melhor, a operação militar, ele não diz que é uma guerra, ele diz que a invasão lá na Ucrânia é uma operação militar. Ele disse que essa operação militar está custando muito caro para ele. Tanto é que o exército russo não está tendo forças para confrontar o exército ucraniano, que é tecnicamente bem mais fraco. O Putin, ele recentemente baixou um decreto lá na Rússia dizendo que cidadãos russos com dupla nacionalidade podem servir no exército russo. Ele está chamando pessoas com dupla nacionalidade. Existem sírios lutando ao lado do exército russo, né? Ele recrutou pessoas da Síria para lutar lá, né? Ele está pegando equipamentos do Irã, drones iranianos que estão constantemente bombardeando lá a Ucrânia. Drones, são drones do Irã, drones iranianos, como eu já falei. E o Zelensky chegou até dizer que isso marca a decadência da Rússia. Então, de certa forma, a Rússia está com muitos problemas e ele não tem recursos humanos, não tem gente, que ele está convocando pessoas de dupla nacionalidade e não tem recurso financeiro para sustentar uma guerra enorme contra a poderosa OTAN. Então ele já disse que não reconhece isso, que isso foi um acidente. Isso pode até ter sido causado pela Ucrânia, né? E investigações já apontam que eram mísseis de defesa da Ucrânia que caíram lá na Rússia. Mas como é que os mísseis eram da Ucrânia se eram russos? A gente vale salientar que a Ucrânia, ela fez parte da União Soviética. Também a gente pode dizer que a Ucrânia, ela já teve parcerias militares com a Rússia.
Isso lá na época do presidente do Viktor Yanukovych, né? Que havia sim uma parceria militar entre russos e ucranianos, né? E alguns dos equipamentos da Ucrânia, né, são equipamentos de origem russa, então é muito importante prestar atenção nisso. Zelensky, ele ainda dá um parecer, ele ainda sustenta a tese não que a Rússia provocou, e ele se encontra isolado neste exato momento com essa opinião. Sobre a Polônia, eu acho muito difícil que a Polônia evoque o artigo 5, né? Como eu já disse, o próprio presidente polonês, ele já disse que crê que isso foi um acidente, que não foi um ataque deliberado. O Biden falou aí que precisa ser investigado, e as investigações apontam que realmente isso foi um acidente. Então é esperar para ver, e eu creio que realmente não seja evocado esse artigo 5, que todos os membros da OTAN agora lutem contra a Rússia. Muito difícil isso acontecer. Pois bem, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Agradeço a audiência de vocês e ajude o nosso projeto, né? Muito obrigado e até a próxima.